Bom, como é bom estar aqui novamente, servindo na casa do Senhor. Desde já eu queria agradecer, primeiro a Deus, porque tem falado no meu coração, através da palavra, e também aos nossos irmãos que têm convidado, nos chamado a essa responsabilidade. Responsabilidade que, na verdade, é um privilégio, É um privilégio estar aqui. Um grande privilégio estar aqui, poder aprender e compartilhar da palavra de Deus. Rafa, obrigado pelo convite. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Lucas capítulo 18. Não vamos entrar na palavra ainda, mas pode deixar aberto. Bom, eu vou falar sobre um tema que foi muito difícil para mim pesquisar, estudar sobre esse tema. Essa pregação ela foi uma pregação que foi destinada primeiramente ao culto das mulheres. Eu fui convidado no culto de mulheres pela pastora Marilene para pregar. Falou muito ao meu coração. E como foi desafiador, quando a palavra ela nos constrange, ela toca na ferida, vamos dizer assim, é muito difícil para a gente. E foi muito desafiador. Nós vamos falar hoje sobre soberba. Todos nós temos um pouco de soberba nas nossas vidas. E é um mal que precisa ser destruído. Alguém aqui já parou para pensar o que é realmente... A gente fala assim, no nosso meio a gente usa essa palavra direto, soberba. Utilizamos muito essa palavra no nosso meio e, na real, você sabe qual que é o verdadeiro significado dessa palavra e quais os males a soberba pode causar nas nossas vidas? Alguém já parou para pensar nisso? Essa semana eu tive uma conversa com o pastor Glaico e ele me orientava sobre algumas coisas e ele chegou e falou assim para mim, você acha que... Ele estava me exortando a respeito da minha saúde, com amor, mas ele falou assim, você acha que glutonaria é pecado? Eu falei, com certeza, pastor, glutonaria é pecado. Ele falou assim, e na sua vida, você acha que é pecado? Existem alguns tipos de pecado que a gente vai empurrando com a barriga, Eu nunca parei para pensar nisso. Eu falei, poxa, eu não enxergo glutonaria como um pecado na minha vida, porque senão eu deixaria de lado. E a gente usa dessa palavra muitas vezes, uma pessoa soberba. Muitas vezes a gente não sabe o que a gente está falando. A gente tem uma noção, mas é mais por cima, assim. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Soberba. Com a graça de Deus, nós vamos aprender estratégias para combater esse mal. Amém? Bom, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 18. Daqui a pouquinho, ainda não, nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. Mas antes disso, eu gostaria de trazer uma contextualização. Nós sempre fazemos isso aqui, eu gostaria de trazer uma contextualização a respeito do livro de Lucas. Algumas curiosidades. Então, primeiramente, do autor. Apesar de o nome não aparecer no livro, há muitas evidências inconfundíveis que foi Lucas, o médico amado e cooperador de Paulo, amigo de Paulo, que escreveu esse livro. Ele provavelmente era gentil de nascimento, especialista na cultura grega, médico de profissão e companheiro de Paulo em várias e várias ocasiões. Inclusive, desde a segunda viagem de Paulo missionária, até o primeiro encarceramento de
de Paulo lá em Roma. Ele era um grande amigo de Paulo, um amigo leal, podemos dizer assim. Ele permaneceu com Paulo na prisão até quando os outros o tinham abandonado, né? Então, a respeito do destinatário e propósito da carta, o evangelho ele é endereçado a um homem que chama Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus. Interessante que teólogos e estudiosos eles vão dizer que eles apoiam a ideia de que Teófilo era um oficial romano, ou alguém com uma alta posição na sociedade daquela época, alguém que era um homem rico. Então Teófilo ele era responsável por quê? Por mandar copiar e distribuir os escritos que tinham o objetivo de fortalecer a fé daqueles cristãos da época e a reagir aos ataques dos incrédulos. Né? Lucas ele vai mostrar no livro dele que o lugar ocupado pelo gentil no reino de Deus, ele se baseava no quê? Nas palavras e nos ensinos de Jesus Cristo. Então, a respeito agora da estrutura. Do capítulo 1 ao 2, Lucas vai falar um pouquinho a respeito da vida de Jesus. Né? Ele vai tratar das anunciações, do nascimento de João Batista e do nascimento e da infância de Jesus. Do capítulo 3 até o 4, versículo 13, ele vai falar da preparação de Jesus para o ministério. Ele fala a respeito do precursor de Jesus, ele vai falar do batismo, da sua genealogia, da tentação. Então, do capítulo 4 até do capítulo 4, verso 14, até o capítulo 9, Lucas vai falar sobre o ministério de Jesus lá dentro da Galileia. Então, ele vai abordar o início do ministério de Jesus na Galileia, o primeiro percurso que Jesus fez na Galileia, a controvérsia sobre o sábado, a escolha dos 12 apóstolos, sermão na planície, milagres em Cafarnaum e Naim. Vai falar um pouco a respeito dos judeus e dos fariseus. Vai falar um pouco das parábolas do reino, da viagem pelo mar da Galileia e o segundo e terceiro percurso, posteriormente, que Jesus fez pela Galileia. E aí do capítulo 9, e ainda no capítulo 9 até o capítulo 13, Deus vai falar um pouco a respeito do ministério de Jesus já na Judéia, fora da Galileia lá. Então ele aborda a viagem que Jesus fez por Samaria até a Judéia. Depois ele vai falar um pouco da missão dos 72, vai falar da parábola do bom samaritano, Jesus em Betânia lá com Marta e Maria, todo mundo lembra da história, e os ensinos em geral pela Judéia. Capítulo 13 até o 19, Lucas vai falar sobre o ministério de Jesus na Pérea e adjacências. Então ele vai falar da porta estreita, as advertências a respeito de Herodes. Ele vai falar, vai lembrar da história de Jesus na casa de um fariseu, o preço do discipulado, parábolas como a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, parábola do mau administrador astuto, o rico e Lázaro, os 10 que são curados de lepra e a vinda do reino. Entrando então no nosso texto dessa noite, que está lá no capítulo 18, 9 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 9. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar,
um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te pedir agora, Pai, graça e misericórdia da parte do Senhor. Derrama sobre nós, ó Pai, o teu entendimento, discernimento da parte do Senhor, para que possamos ouvir, que possamos entender, ó Pai, no nosso intelecto, e que possamos ir além e praticar, ó Pai, praticar tudo aquilo que temos aprendido da parte do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus que ama, o Senhor é um Deus que está conosco, ó Pai. O Senhor é um Deus que nos ajuda nos momentos de dificuldade. O Senhor é um Deus que exorta, um Deus que edifica, um Deus que consola. Por isso nós te pedimos, ó Pai, graça e misericórdia da parte do Senhor. Usa-me, Pai, para a tua honra e para a tua glória, que eu não venha falar nada de mim mesmo, ó Pai, mas aquilo que vem do Senhor, o Senhor tratou no meu coração. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu dei uma pesquisada e eu gostaria de trazer um pouco a respeito da definição, né, do que é soberba. A gente fala muitas vezes e a gente pode até ser que alguns aqui nem saibam o que realmente é. Então a soberba ela é um substantivo feminino, expressão ou sentimento, isso no dicionário, né? Expressão ou sentimento de orgulho, altivez, arrogância, presunção. É a sobreposição de algo que se encontra em um lugar inferior. Isso é a soberba. Qualidade de quem é presunçoso, prepotente, sentimento de superioridade. Nós vemos aqui que quantos males a soberba pode nos causar só pela definição da própria palavra. A soberba, ela é o antônimo, ou seja, o contrário da humildade. E quantos de nós não temos um pouco de soberba no nosso coração? E por que devemos fugir da soberba? A soberba ela é um mal que ela precisa ser combatido nas nossas vidas, urgentemente e todos os dias. Nós temos que tomar cuidado com ela. Ela destrói os nossos sonhos, os nossos projetos, ela destrói e acaba com os nossos relacionamentos, além de nos causar, né, tristeza, depressão e muitos outros problemas que nós vamos falar aqui essa noite. Na parábola do fariseu e do samaritano, Jesus ele mostra dois tipos de oração e dois modos de vida completamente diferentes um do outro. Enquanto o fariseu foi soberbo, né, na oração dele, ao se julgar melhor que as pessoas, que os outros, o publicano ele reconheceu que ele era pecador, não merecia sequer se aproximar da presença de Deus. E Deus hoje nos chama ao arrependimento. Deus ele nos chama para o arrependimento essa noite.
Ele nos chama para ter um coração igual daquele publicano. Amém? A pessoa soberba, gente, ela acha que ela pode mandar em Deus e que Deus tem que atender às suas vontades a hora que ela quiser. Essa é que é a verdade. Acha que por ter muitas vezes um conhecimento da Bíblia ou porque tem uma vida ativa num ministério, uma vida religiosa, não comete certos pecados, ela acha que ela é melhor do que as outras pessoas. Perdão. Já o publicano, o pecador, ele reconhece que ele não tem nada de bom. Conhece que não tem nada de bom dentro dele para oferecer para Deus e que, se não fosse a graça contínua e a misericórdia de Deus, ele já estaria condenado, assim como nós. Nós somos dependentes da graça e da misericórdia do nosso Deus. Nós devemos ter em nossos pensamentos, corações, que Deus, ele resiste aos soberbos. Ele dá graça àqueles que são humildes. Som. Glória a Deus. Então Deus resiste aos soberbos e ele dá graça aos humildes. Em todos os momentos nós devemos lembrar o quê? Tudo, e quando eu falo tudo, é tudo, de modo geral, tudo vem do Senhor. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 36, um versículo muito conhecido diz: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Jovens, nós devemos ter cuidado com aquilo que está em nossas bocas e em nossos pensamentos. Todas essas coisas, elas revelam o que verdadeiramente tem em nosso coração. A soberba, ela é um veneno que ela precisa, que precisa ser combatido nas nossas vidas. E se ele não for combatido, ele vai nos contaminando pouquinho em pouquinho, nos afastando da presença de Deus, da graça de Deus. Eu não sei se eu estou conseguindo explorar, se eu estou conseguindo levar o entendimento, a gravidade do que a soberba traz para as nossas vidas. Mas, se nós nos arrependemos e reconhecemos nossos pecados, limitações, assim como fez aquele publicano, nós somos perdoados e reconciliados com o Pai. A soberba, ela é um dos pecados mais terríveis que existe. Ela é como que uma fonte para outros tipos de pecados. Então, se você tem soberba no seu coração, se você está identificando alguma coisa que gera soberba no seu coração, saiba que a altivez, a soberba, ela procede à queda. Vamos lembrar de alguns exemplos aqui. A morte de Herodes. Abram comigo lá em Atos, capítulo 12. Nós vamos ler do verso 19, parte B, até o verso 25.
Atos capítulo 12, versículo 19, a partir da segunda parte do versículo 19 até o verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Depois Herodes foi à Judeia, da Judeia para Cesareia, e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. Então, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em um trono e fez um discurso ao povo. E eles começaram a gritar: é Deus e não é voz de Deus e não de homem, visto que Herodes não glorificou a Deus. Imediatamente um anjo do Senhor o feriu e ele morreu, comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continua a crescer e a espalhar-se. Gente, a Bíblia nos mostra qual é o final daqueles que se exaltam. E é triste saber que nós temos altivez, nós temos soberba no nosso meio. Talvez alguns de nós não entendemos ainda o real significado. A soberba ela é uma coisa que deixa Deus indignado. Quem nunca ouviu aquele ditado, né, aquele jargão, a última Coca-Cola do deserto? Aí o fulaninho vai e começa a pensar assim: eu sou o cara nessa igreja aqui. Eu sou o cara nesse ministério aqui. Esse ministério aqui depende de mim. Na minha família, eu sou o cara, eu sou o melhor. Na minha escola, na minha faculdade, eu sou o cara, eu tenho o melhor emprego. Nós devemos ter cuidado, irmãos. Muita gente perdeu coisas e jogaram oportunidades fora por causa dessa insensatez. A insensatez de pensar que é melhor que o outro. De pensar que é melhor que todo mundo. Quer outro exemplo? A Bíblia nos mostra lá em Ezequiel. Lá em Ezequiel vai falar sobre um cara que esse sim era realmente o cara. E eu não estou aqui para exaltar ele, mas eu quero que vocês lembrem disso que eu vou falar aqui essa noite. Alguém sabe quem é esse cara que eu estou falando? Ele é o aferidor da medida. Você sabe o que quer dizer isso? Aferidor da medida? Vou dar um exemplo aqui. Imagina que Deus transportasse você hoje para o reino dele, lá antes da queda de Lúcifer. Chegando lá, você perguntasse assim para Deus: Deus, me dê um exemplo máximo que tem aqui no seu reino de beleza, de poder e de sabedoria. Talvez Deus olhasse para você e falasse assim: olha para Lúcifer. Esse era o cara. O exemplo máximo de beleza, poder e sabedoria. Ele foi criado para servir no monte de Deus. E ele fez o quê? Perdeu a oportunidade por causa de soberba. Um querubim ungido de uma classe única de anjos. Ele jogou
oportunidade fora para virar o quê? Para virar diabo. Para virar Satanás. Ele deixou de ser um anjo de luz. Um anjo de glória para ser o quê? Para ser diabo. Para ser um espírito, um gênio do mal. Para ser representado por tudo aquilo que é perverso, por tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que não presta. Vamos conferir? Abram comigo lá em Ezequiel 28. Versículo 12. Amém? 12 da parte B em diante, diz assim: Assim diz o soberano Senhor, minha versão é NVI, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio ou sardônia, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes ou deslumbrantes. Você era inculpável, em outras versões vai dizer, você era perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você fogo, e o consumiu. E eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Forte, né? Eu estava lendo isso aqui e eu fiquei assim, nossa. Isso é para que a gente possa ver como é que a soberba é. Como é que ela age nas nossas vidas. Foi ela que fez com que um anjo de luz, um querubim da guarda celestial, se tornasse Satanás. A soberba, ela leva você a querer ser mais do que você é. Ela leva você a querer ser melhor que os outros. A se colocar num patamar acima dos outros. Começar a olhar as pessoas de um pedestal, de cima para baixo. Um olhar de altivez. E como já lemos na Bíblia, nos mostra que Deus resiste. Deus resiste ao soberbo. Ele declara guerra. Declara guerra ao soberbo. Ele humilha aquele que se exalta e exalta aquele que se humilha.
Tem mais uma história que todos aqui conhecemos, lembramos bem, a respeito da soberba. Nabucodonosor, rei do grande império da Babilônia lá, muito poderoso. Esse homem, ele viveu uma vida de soberba. Ele tinha soberba dentro do coração dele. E Deus, por sua misericórdia e graça, repreendeu ele por diversas vezes, em várias e várias ocasiões. Mas Nabucodonosor permanecia altivo. Superior, orgulhoso. E aí a história vai nos contar o quê? Chega um dia que Deus arranca ele do trono, coloca ele no pasto, junto com os animais do campo. E aí começa a crescer o pelo dele, as suas unhas viram um casco. E aquele homem orgulhoso se tornou o quê? Se tornou um bicho. Deus humilhou Nabucodonosor ao extremo para quebrar a dureza do coração daquele homem. Olha que ponto chega o nosso coração. A soberba, ela é loucura, gente. Loucos somos nós quando confiamos em nós mesmos e não confiamos em Deus. Não confiamos na graça salvadora. Não confiamos no Espírito Santo de Deus que é enviado em nossas vidas. Loucos somos nós quando confiamos em riqueza, em saúde. O coronavírus veio aí, para todo mundo. E falavam assim, no começo da pandemia falavam assim, mas tem o grupo de risco, né? Eu não sou do grupo de risco. E aí a gente começou a ver do nada aí gente famosa que era atleta, tinha um atlético. E o que aconteceu com a pessoa? Cerca de um mês aí, morria. Loucos somos nós quando nós confiamos na nossa saúde, na nossa força, na nossa inteligência, no nosso intelecto, na nossa influência. Todas essas coisas, elas são frágeis. Se temos algo que devemos nos orgulhar, que seja a nossa fraqueza, porque é ela que nos leva aos pés da cruz de Cristo. É a nossa fraqueza. Nós temos que entender que, de uma vez por todas, você tem que entender, eu tenho que entender, que Deus nos faz frutificar para que Ele seja glorificado. É isso que alguns no nosso meio não entenderam ainda. O que acontece? O cara acaba quebrando a cara. A pessoa enche-se de soberba por Deus estar usando. É Deus, irmão. É Deus, é tudo Deus. Você tem um bom emprego hoje? É Deus. Você tem uma casa para morar? É Deus. Tem comidinha lá no seu armário? É Deus. Você tem um ministério? É Deus. Abriu um negócio, está dando certo? É Deus que está fazendo dar certo. Teve cura na sua casa em algum momento? Foi Deus. Você resolveu um problema grave que existia? Deus. Tudo Deus. É Deus, é Deus, é Deus. Tudo é para a glória de Deus.
tudo que acontece na nossa vida, se a gente está fazendo diferença em algum lugar, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa escola, na faculdade, na igreja, é para a glória de Deus. É para que Ele seja glorificado, exaltado, e não nós. Em 1 Coríntios 10, 31, vai falar assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ô jovem, glorifica a Deus aí. Dá um glória a Deus aí. A glória de Deus. E é por isso que a Bíblia nos fala que Deus abomina a soberba. Se temos que confiar em alguém, que confiemos em Deus. Alegre-se em Deus e ponha seu refúgio no Pai. Construa sua história sobre um firmamento sólido. Pois quando nós mantemos o orgulho e a soberba em nossos corações, nós estamos construindo uma casa na areia. E aí a gente já sabe o fim dela, né? Vem os ventos. Por isso Deus nos chama para o arrependimento essa noite. Possamos ter um verdadeiro arrependimento no nosso coração. Quando nós nos arrependemos e temos um coração igual ao daquele publicano, nós temos perdão e reconcílio com o Pai. Nos últimos versículos do texto, nós vemos que o publicano ele foi perdoado e ele voltou para casa justificado. E o arrogante? Aquele que se orgulhava de jejuar e dar o dízimo. Voltou para casa sem perdão. Vamos lembrar, gente, quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado. Que nós possamos sair daqui hoje, essa noite, tendo um coração igual daquele publicano. Amém? Era essa palavra que eu tinha para essa noite. Espero que Deus tenha falado ao coração de vocês, assim como falou muito na minha vida. E foi um desafio enorme preparar essa pregação, tendo em vista que a pastora Marilene que decidiu o tema. Ela falou, você vai pregar sobre soberba. Eu falei, Mas glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar? Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque podemos entender, aprender um pouco mais da Tua palavra. Te pedimos agora, Pai, que o Senhor nos incomode com Teu Espírito Santo, para que nós não venhamos ficar com isso só em pensamentos, ó Pai, mas que possamos praticar, ó Pai. Que nós possamos deixar de lado, ó Pai, a soberba na nossa vida. A soberba que nos destrói, que acaba com os nossos planos, ó Pai. A soberba que nos tira da presença do Senhor. E isso, ó Pai, e se há mais algum pecado que está em nosso meio, ó Pai, que tem nos afastado da presença do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, ó Pai, nos perdoe, lave-nos com Teu sangue, purifique-nos, ó Pai. Que nós venhamos ser verdadeiros adoradores, ó Pai, aqueles que o adoram o Espírito em verdade. Aviva, Pai, a nossa igreja. Nós precisamos de Ti, Senhor. Necessitamos e carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia. Livra-nos de nós mesmos, ó Pai. Ah, Deus, tem misericórdia. Aceita a nossa oração, que a nossa oração não seja
uma oração decorada ou palavras lançadas da boca para fora, ó Pai, mas que o Senhor receba as nossas orações, pois nós precisamos do Senhor. Carecemos e necessitamos todos os dias da Tua graça e da Tua misericórdia. Toca nas nossas vidas, na nossa família, ó Pai. Usa-nos, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo que o Senhor venha fazer nas nossas vidas, possamos saber que é para a honra e para a glória do Senhor. Livra-nos, Senhor, da soberba. E nos usa, ó Pai, continua nos usando. Para a glória de Deus, no nome de Jesus. Amém.